Salve família da fisioterapia pélvica! E um dos temas que mais dá problema, que mais dá pano para manga, é a classificação, a normatização da classificação dos termos que a gente usa, né? Se você que nem eu já teve problema, né, para tratar hipertonia, hiperatividade, hipotonia, saber a diferença de uma coisa para outra, é por isso que a gente montou esse vídeo. Então, para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra de uma forma clara, de uma forma precisa, para que a gente possa atender direitinho os nossos pacientes e dentro dos planos do nosso esquema de diagnóstico funcional que a gente trabalha na fisioterapia pélvica. Então, para ajudar nesse caminho, esse é o tema da nossa aula relâmpago de hoje. Vamos com a gente? Então vamos lá, pessoal, lápis e papel na mão, que é hora da gente finalmente matar essa charada da nomenclatura, não só em fisioterapia, em saúde geral, para quem quiser também, né? Mas a gente está aqui para resolver os nossos problemas com classificação funcional. Vamos lá. Então, primeira coisa importante, vou começar do jeito simples aqui para não complicar, tá? Tônus, primeira coisa importante, tá? O tônus a gente palpa. Tá certo? Tônus é a dureza do músculo. A dureza do músculo vai ser importante pra gente. Como é que a gente vai perceber se o músculo está mais duro ou menos duro que o normal? Porque é exatamente isso que é tônus. Tá? Fora toda a explicação neurocientífica, neurofuncional que tem ali por diante, que pra gente hoje não vem ao caso, o importante pra gente é que para diferenciar o tônus de um paciente, se esse tônus está aumentado ou está diminuído, que isso é problema, né? Pelo menos na maioria das vezes, a gente vai coletar esses dados aí palpando, tá certo? Então, o tônus a gente palpa, essa é a primeira coisa, porque tônus é a dureza do músculo. Então, se o tônus é a dureza do músculo, a gente só tem dois grandes problemas, duas grandes situações que podem acontecer fora do músculo normal, fora do normotônico, né? Esse tônus pode estar aumentado, pode estar diminuído, ou seja, em português bem claro, ou esse músculo está mais duro do que o normal na tua palpação, ou ele está mais mole do que o normal na tua palpação. Então, claro que isso exige experiência do profissional, né? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas tônus para a gente, no dia a dia, no consultório, que é quem está atendendo ali, o tônus é palpável, né? Então, a pessoa que está todo dia ali em contato com o músculo, ela tem essa facilidade na ponta dos dedos dela. Principalmente o pessoal que trabalha com liberação miofascial bem feita, o músculo depois que está bem liberado, né, que ele está apresentando suas características lá, viscoelásticas, vamos dizer assim, quando a gente aperta ele, que ele está mais para normal, ele é diferente de quando ele chegou. Principalmente músculo postural, como é o assoalho pélvico. A tendência do assoalho pélvico, a gente já publicou isso, mais de 75% das pessoas é chegar com o tônus de alguma forma aumentado, ou com algum ponto gatilho, alguma contratura, alguma coisa ali. Então, esse músculo está um pouco mais duro do que ele deveria estar se tivesse 100% normal, se tivesse 100% liberado, tá? Por outro lado, tem aquele músculo que às vezes ele parece que está mais mole do que o normal, está mais macio, né? Então, essas são são os dois extremos aqui do tônus, tá? O tônus ou ele está aumentado, o músculo está mais duro do que o normal, do que na tua experiência, ou o tônus está diminuído, ele está mais mole do que o normal, o músculo está mais mole do que o normal na tua experiência. A gente tem dois nomes bonitos para isso, claro, que é o hipertônico, tônico aumentado, o tônus aumentado, o hipotônico, o tônus diminuído, né? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo. Então, o tônus é a dureza palpável do músculo, pode estar aumentado ou diminuído. Como que eu sei, então, que está aumentado ou diminuído? Com a minha palpação, vai ser resultado de palpação, ok? Já atividade, aí será que é muito mais complicado, né? Primeiro, como é que a gente mede a atividade? Atividade a gente vê, né? Então, é simples, a gente mede por inspeção. Um é por palpação, outro é por inspeção. Então, tônus, palpação, atividade por inspeção. A gente tem que ver como é que esse músculo está mexendo. Então, vai ter a mesma coisa, o normal, o músculo mexendo normal, né? A mobilidade normal, tá certo? Fora isso, a gente só tem também dois tipos de problema daqui para frente. Ou o músculo está mexendo demais, ou o músculo está mexendo de menos. Mas como é que é um músculo mexendo demais e um músculo mexendo de menos? Bom, todo mundo que já pegou, por exemplo, fisiopélvica aqui no nosso caso, né? Paciente com aderência conectiva, já sabe o que é um músculo mexendo demais. Reflexo aumentado típico do músculo que está mexendo demais. Um detrusor que está contraindo fora de hora, típico do músculo que está mexendo fora de hora. Então, por definição, aquele músculo que está contraindo quando não deveria, ou que está contraindo mais do que deveria, mais do que o comando motor que a pessoa mandou, é um músculo que está hiperativo, ele está se mexendo demais. Então, mexe demais, mais movimento do que deveria, mais movimento que o normal, está se mexendo quando deveria, não está se mexendo, está contraindo durante o relaxamento, esse é um músculo hiperativo. O hipoativo vai ser o contrário, aquele que quando deveria estar contraindo não está, né? Então é aquele músculo que a pessoa manda o comando motor ali e o músculo não obedece como deveria. Então tem
várias causas aí para hipoatividade. Qualquer coisa que faz esse músculo mexer um pouquinho a menos do que ele deveria estar mexendo no normal dele, né, já é hipoativo. Tá? Então, o detrusor é aquele detrusor que não está contraindo na fase do esvaziamento. Deveria estar contraindo com toda a força, não contraiu, está hipoativo. Né? Aquele assoalho pélvico que a gente pede para contrair, por exemplo, e a pessoa pensa comigo, ela não sabe contrair. Né? Porque o fraco é o mais óbvio, o músculo está fraco, ele não contrai que chega, também está hipoativo. Mas é aquele que a pessoa não sabe contrair. Ela quer contrair, mas o músculo não contrai, que é um problema de quase ausência de propriocepção, a pessoa que não sabe mexer o músculo de jeito nenhum. Ele também não está mexendo menos do que deveria, então ele também é hipoativo, tá vendo? Então hipoatividade é meio que um termo genérico para quando não está mexendo, nem na pré-contração, quando falha a pré-contração, né? O músculo também está mexendo menos. Está ficando confuso? Vamos tentar juntar todo mundo nas duas telas aqui. Vamos juntar tudo que tem de possibilidade de problemas na atividade do músculo, tá? Então, o músculo, ele está hiperativo, está mexendo demais, os reflexos estão aumentados, ele está muito sensível. Lembra que sensibilidade e motricidade sempre estão ligadas via medular, então um lugar que está muito sensível vai tender, aquela musculatura ligada com aquele setor medular vai tender a contrair demais, a mexer demais, e aí a gente tem a hiperatividade. Tá? Então, na nossa escola aqui que a gente divide muito claro, né, que todo tipo de dor é só ou conectiva ou muscular, está ligado diretamente com dor conectiva. Então, o lugar que tiver dor conectiva, por definição, a musculatura que tiver envolvida com aquele sensor, com aquele lugar onde tem a aderência ou a fibrose, né, que está aumentando a sensibilidade local, vai estar hiperativa. Essa musculatura associada ali vai estar hiperativa. Né? Por exemplo, eu tenho uma aderência no ímen, na entrada do canal vaginal, a musculatura dos bulbos viscerais que estão ali na entrada, ou do bulbo cavernoso que está um pouquinho imediatamente afora, mas colado ali também, vão estar pulando quando a gente encosta. Né? Esse é o conceito, então, para a gente de hiperatividade. Já a hipoatividade, como a gente estava falando, pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser absolutamente qualquer coisa. Olha lá, se o tônus está aumentado, né? O hipertônico, que a gente nem falou nele ainda, né? Mas o músculo está aumentado, está duro. Tá duro, ele mexe pouco. Então a pergunta é sempre bem simples. Está mexendo menos do que deveria? Sim, hipoativo. Tá, então ele pode ser hipertônico e hipoativo? Exatamente. Ele pode estar duro a palpação e mexendo pouco a inspeção. Hipertônico e hipoativo. O impercebido da nossa ficha de avaliação, que é a ausência de propriocepção, aquela pessoa que não sabe mexer. Bom, não está mexendo porque ela não sabe mexer, mas o músculo não está mexendo. Então ele está hipoativo por algum motivo. Nesse caso aqui, porque a pessoa não sabe mexer. Incoordenado, de vez em quando mexe, de vez em quando não. A pessoa não tem muita manha ali, não tem muita praticidade, muita facilidade de mexer aquele músculo que ela não está muito acostumada. Está mexendo também menos que deveria, pelo menos de vez em quando. Nesse caso aqui, também é um caso particular de hipoatividade. Né? O hipotrófico, que é o fraco, está faltando literalmente força nele ali, né? Na nossa ficha de avaliação, na escalinha de força. Tá faltando força, quando a pessoa dá o comando para contrair com toda a força, ele vem menos, então ele está mexendo menos do que deveria, mexendo menos, movimento a menos, atividade a menos, está hipoativo. Né? O hipotônico. O hipotônico é aquele que está mole. Normalmente o músculo ficou mole porque ele está com tônus abaixo do tônus de base. E vocês lembram da faculdade lá que o músculo para estar hipotônico, a causa mais comum é neurológica. Tem alguma parte de inervação degenerada, inervação rompida, desmielinizada, qualquer um problema que vai baixar o tônus do músculo. Normalmente situação grave, neurológica. E esse músculo, obviamente, mole, né? Nem o tônus de base ele tem direito, ele não vai conseguir fazer a força dele, não vai conseguir se mover, vai estar movendo abaixo do normal e, portanto, hipoativo nessa classificação que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? E o desprogramado? Bom, o desprogramado ele faz tudo direitinho, tá? Pode estar tudo normal, tônus, atividade, tudo certinho, mas a pré-contração, que é um movimento automático, é característico do assoalho pélvico, isso aqui talvez não vale para muitos outros aqui, né? Mas para o assoalho pélvico a gente tem a pré-contração, que não é um reflexo, porque o reflexo acontece depois do estímulo, a pré-contração acontece antes do estímulo, essa é a característica dela, né? Então a pré-contração, que a gente na nossa ficha avalia na tosse no Valsalva, ela, durante esses movimentos de aumento da pressão intraabdominal ali, o músculo não está contraindo, ou está contraindo abaixo do que deveria. Nas duas situações, ele está contraindo menos do que deveria estar contraindo, ou nem está contraindo. Né? Quer dizer, pouca pouca atividade, hipoativo. Então, todos os casos de hipoativo, mas hipoativo é meio que um termo genérico, então não está mexendo direito o que deveria, está mexendo abaixo do que deveria, hipoativo. Exatamente, esse é o sinônimo de hipoativo. Hipoativo é o músculo que está mexendo menos do que deveria por qualquer motivo, e a importância do diagnóstico funcional é justamente encontrar o motivo. Ele é só um termo simples, lembra do slide anterior ali, tá? Hiperativo está mexendo demais, hipoativo está mexendo de menos. É isso. Dali para frente a gente tem várias outras subclassificações ali, né, cruzando uma coisa com a outra. Tá? E o tônus? Bom, o tônus é a caixinha um pouquinho menor, né? Porque para o tônus aqui a gente tem o hipertônico, que é aquele músculo que está duro, né? Ele pode ser um músculo hipertrófico.
que é um músculo forte, daí aumentou um pouquinho o tônus. Isso não é um problema, né? Por isso que a gente falou, na maioria das vezes é problema, tá? Normotrófico, né? Então ele tem o trofismo normal, mas ele está mais duro do que deveria. E aí, perdendo o movimento, fica hipoativo. Tá, peraí, todo hipertônico, por definição, é hipoativo? Então vou devolver a pergunta. Todo hipertônico, ele tem redução da mobilidade? Tem, porque hipertonia tem algum motivo para aumentar esse tônus ali. E quando esse tônus está aumentado, o músculo mexe um pouquinho menos. Portanto, todo hipertônico é hipoativo, sim. Né? E o hipotrófico? O hipotrófico é aquele músculo com tônus aumentado, o músculo que está duro, mas está fraco. Então, para resumir, imagina o seguinte quadro, tá? Chega paciente, 3 pacientes para ti. E as 3 palpam e percebe, por exemplo, que pulpo vaginal e pulpo perineal ali na entradinha estão bem tensos, bem duros, ou seja, a palpação com o tônus aumentado. Normativo, não tem aderência ali, só tá duro mesmo, né? Dá para saber como é que tá a atividade desse músculo nesse momento, se o músculo tá todo trancado? Não, porque a gente não vai conseguir medir o movimento. Mas isso não quer dizer que esse músculo esteja hipoativo ou que ele esteja hipotrófico, perdão, lá, ou fraco, alguma coisa nesse sentido, porque esse músculo, quando a gente liberar, é que a gente vai poder ver direito a atividade dele. Deixa eu melhorar meu exemplo. Então, chegaram essas 3 pacientes com músculo totalmente duro. Os músculos são iguais. Só que daí, a gente libera a parte muscular e vê que o músculo é extremamente forte. Quer dizer, é um músculo super forte, super bom, que só estava preso com contratura. Liberou a contratura, acabou a hipertonia, é um músculo normativo. Maravilha. Próximo caso. Era um músculo que no começo parecia igual ao da paciente anterior. Todo duro, a gente não conseguia avaliar direito. Liberou, o músculo está funcionando bonitinho, só que a gente percebe que ele está fraco, ele não tem força. Então era um músculo fraco, trancado. É um hipertônico hipotrófico. Era um músculo que estava fraco, mas estava trancado aqui. A gente não conseguia avaliar a força porque ele estava muito duro. Né? No caso anterior, era um músculo de força normal, normotrófico, né? Mas trancado. Então nos dois casos a gente tem pessoas com os músculos trancados, mas o músculo era forte, quando liberou já veio com força normal, no outro o músculo era fraco. Quando a gente liberou, precisou fazer o reforço na sequência. O terceiro caso é um músculo que tem a força normal, que fica entre os dois, tá? Que também pode chegar trancado, quando a gente libera ele está fazendo basicamente o trabalho dele, não vai causar problema dali para frente. Então isso é uma forma de levantar, né, de a gente frisar a importância da liberação miofascial também no começo do tratamento, tá? Porque senão a gente não consegue nem avaliar direito. Por isso que na nossa ficha ali, né, ela está escrito justamente para não utilizar a ficha em caso de dor. Porque em caso de dor a gente primeiro tem que resolver a dor da paciente para não machucar ela dali para frente com a avaliação. A avaliação não pode doer, não pode machucar, né? Esse é um conceito básico, tá? E sobrou pra gente só o último lá embaixo, então, o hipotônico, tá com o tônus diminuído, né? Ele tá mole, pode ser questão neurológica ou não, vai depender da avaliação ali para frente. E é por isso, então, que ali a ficha de avaliação da gente, né, ela tem ali todos esses termos aí percebido, desprogramado, etc., mas eles vão estar correlacionados diretamente com tônus e atividade. E na nossa escola aqui, particularmente, fica ainda mais simples, que a gente tem só 2 tipos de dor conectiva e dor muscular. Então, hiperativo está sempre relacionado à dor conectiva, ou seja, tem um monte de aderência ali perto daquele sensor que a gente está avaliando. Hipertônico está sempre relacionado à dor muscular, ou seja, esse músculo está duro, né, tá com tônus aumentado, a palpação, está duro a palpação justamente porque está cheio de contraturas, pontos gatilhos, etc. Então, hiperativo, cheio de aderência, dor tipo 2, dor conectiva. Hipertônico, cheio de contratura de ponto gatilho, dor tipo 1, dor muscular. Ok? É isso, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima então. Um beijo bem grande e até mais. Tchau, tchau.